Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruxadela. Sejam muito bem-vindos à Casa Ninguém. E hoje a gente vai fazer uma tiragem com o tema O que andam falando de você por aí? Então hoje é o dia que a gente vai fofocar. A gente vai saber detalhes do que andam falando por aí da gente. Sempre bom, né? Então, respira fundo, se conecte aí com a sua energia, pensando no seu nome, data de nascimento. Pensa em como as pessoas te veem. Então vamos lá, vamos começar. Eu não vou fazer montinhos, tá? Eu vou fazer, deixa eu ver, 3 coisas que as pessoas andam falando sobre você. Acho que vai ser legal, tá? Não vai ter montinhos. Vamos lá, vamos começar aqui. Qual é a primeira coisa que as pessoas estão falando sobre você, comentando? O que você andou aprontando esses tempos para as pessoas estarem falando de você? Será que é coisa boa? Será que é coisa ruim? Vamos lá. Primeira coisa que andam falando de você por aí. Primeira coisa que andam falando de você é que você é uma pessoa muito ousada, que você pode ter tido algum tipo de ato impulsivo e as pessoas não estão confiando muito naquilo que você tá fazendo, tá? Pode ser que você passe uma imagem de uma pessoa que não é tão confiável, de uma pessoa que é um pouco. Como é que eu posso dizer? Sabe aquelas pessoas que falam de um jeito, elas falam uma coisa, fazem outra, agem de uma outra forma, pensam e falam, sabe? Tudo diferente. É isso que eu tô vendo, assim que as pessoas estão te vendo. As pessoas, elas estão falando que você é uma pessoa incongruente, que você é uma pessoa que de repente pode passar um ar de que está mentindo, né? Tem uma pessoa aqui em específico, tá? Que tá fazendo muita força pra não falar algumas coisas pra você, porque ela sabe que vai doer, de alguma forma, tá? Se você for assim, eu acredito que você tem que buscar algum tipo de terapia, alguma coisa, pra você realmente ver e perceber o porquê que você tá passando essa mensagem, né? Porque mesmo que você seja ou não essa pessoa que as pessoas estão falando, o melhor é que você procure se conhecer um pouco melhor pra saber que tipo de visão, que tipo de imagem você tá passando pras pessoas, tá? Eu não acredito que isso aqui vai ser um trabalho fácil de ser feito, mas ele é necessário, tá? Porque isso vai evitar muitas decepções, isso vai evitar com que você se magoe, se decepcione, né, que seja ferido. Porque talvez você esteja ferindo as pessoas e você não percebe. Você só percebe quando você é ferido, né? Você não consegue perceber que você fere as pessoas. E você tá passando um ar de uma pessoa que engana, de uma pessoa trapaceira, de uma pessoa que mente, né? De uma pessoa que fica ali esperando ser beneficiado de alguma forma. Então, se você não é assim, e se você é assim, eu acredito que você deveria fazer uma análise para saber o porquê você tá passando essa imagem para as pessoas, tá? Esse é o primeiro ponto aqui. Vamos lá agora descobrir mais algumas coisas. O que mais estão falando de você? Segunda coisa que estão falando sobre você por aí. Fofoca, gente, fofoca. Segunda coisa. Se você andou conversando com alguém essa semana, essa pessoa, ela gostou muito de ter conversado com você. Se você tá, sei lá, tem um crush, se você tá começando a conhecer alguém, tá conversando, essa pessoa, ela está se apegando a você, tá? Então ela pode estar falando de você para outras pessoas, dizendo como foi legal. Ou se você saiu com alguém, essa pessoa tá falando que gostou muito de sair com você, que gostou de te conhecer.
que você fez um sucesso na visão dessa pessoa aqui, tá? E essa pessoa, inclusive, ela tá sentindo muito a tua falta, só que tem um alerta aqui. Ao mesmo tempo que essa pessoa falou muito bem de você, ela também falou que muito possivelmente você pode ser uma pessoa bem carente, tá? Então, pode ser que esse seu lado bom, né, que ela achou que foi tudo de bom, também veio com, nossa, é muito bom e tudo mais, mas essa pessoa pode ser um pouquinho carente. Pode ser que essa pessoa esteja falando para outra pessoa que você não fica só com ela, ou que você pode ter mais contatinhos, né? Falou também que você, como eu posso dizer, você aparentou ser uma pessoa que tem posses, você aparentou ser uma pessoa que tem uma estabilidade financeira. Mas ao mesmo tempo que ela achou você tudo de bom, ela achou você meio carentezinho. E também achou que você não fala só com ela, que você tem os seus contatinhos. Então é uma pessoa aqui falando com alguém sobre você, como foi bom te conhecer, como é bom falar com você, mas também que ela percebeu que você pode ser um pouco carente e que você pode estar falando com algumas outras pessoas, tá bom? Então vamos lá. Terceira coisa aqui que andam falando de você por aí. Gente, uns falam bem, outros falam mal. Nossa. Vamos ver o que mais anda falando por aí. Terceira coisa. Opa. Eu acho que essa aqui tem muito a ver com a primeira coisa, tá? É como se fosse uma pessoa aqui em específico, falando de você, como se ela quisesse analisar você e estivesse analisando você com uma outra pessoa. E falando que você é uma pessoa que tem uma linguinha de trapo, que fala coisas que não deveria falar, que você fala coisas que depois que é sem nexo, tá, sabe? É como se essa pessoa visse você como se fosse uma criança, como se fosse aquela criança que fala um monte de coisa e não fala nada com nada. E é como se eles quisessem, tivessem conversando que eles não sabem como fazer você mudar, como você parar de ser como você é. Eles percebem que você precisa de uma transformação. Eles percebem que você precisa de alguma coisa. Na visão deles, tá, gente? Na visão deles, você precisa dessa transformação, você precisa mudar, você precisa ter mais estabilidade. É como se você passasse uma imagem de uma pessoa incongruente e de uma pessoa muito infantil, que não sabe ainda ter uma comunicação madura, que não sabe ainda como agir, porque veio como cavaleiro de espadas, como pajem de espadas, né? Então, como se faltasse para você uma postura mais madura, como uma estabilidade. Então, quando essas pessoas elas estavam aqui conversando, falando que você, quando elas vão falar alguma coisa pra você, você entra numa defensiva e você não quer aceitar que você precisa fazer certas mudanças. Só que isso é na visão delas, elas conversando, tá? Então eu vejo que essa questão aqui é muito parecida com a primeira, tá? Das coisas que o pessoal tá falando. Pode ser que seja outras pessoas falando a mesma coisa de você. Então aqui fica o alerta, né? Mesmo que você seja ou não essa pessoa aqui que eles andam falando, né? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Mas é que você procure se conhecer melhor, né? Vamos se conhecer um pouquinho. Que talvez a gente esteja passando uma imagem para as pessoas que não é tão legal assim, por falta de conhecimento, porque você não se conhece direito, porque você não sabe como você funciona, né? E tem pessoas que julgam mesmo que você fosse a melhor pessoa do mundo, sempre vão estar falando de você. Então sempre vai ter alguém incomodado, até se você fosse certinho demais, ia ter alguém incomodado. Se você for uma pessoa diferente de todo mundo, você vai incomodar. De qualquer forma, você vai incomodar. Só que existem pontos aqui que eu realmente achei bem sério e que realmente você pode estar passando uma imagem incongruente e que você deveria ver. Então, se essa leitura te serviu, se essa mensagem ressoou com você, tá? Não esquece de curtir esse vídeo, compartilha com alguém que precisa. Se você não se identificou com essa leitura, mas você conhece alguém que é assim, aproveita e manda para essa pessoa, para que ela possa de repente ter um start, que ela possa perceber alguma coisa, tá? E outra coisa muito importante, se você precisa de uma leitura na sua energia,
tá? Se você precisa de uma tiragem individual direcionada, tá? O nosso link de agendamento tá aqui na descrição do vídeo. E não esquece de curtir, compartilhar, comentar se você gostou dessa tiragem, tá bom? Tchau, tchau, gente!